Olá, pessoal. Começando mais uma aula da disciplina Álgebra Linear e Geometria Analítica 2. Nessa aula a gente vai dar continuidade às propriedades dos operadores ortogonais. Então, coloquei aqui duas propriedades para a gente encerrar esse assunto sobre operadores ortogonais. A propriedade número 5 diz o seguinte: o produto de duas matrizes ortogonal é uma matriz ortogonal. Tá? Então, se eu tenho duas matrizes ortogonais, calculo o produto entre elas, o resultado vai ser uma matriz ortogonal. Bom, mas por que essa propriedade das matrizes ortogonais é interessante para a gente quando a gente está estudando operadores ortogonais? Bom, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que uma matriz ortogonal define um operador ortogonal, certo? Então, imagina que eu te forneço um operador ortogonal T1, tá? Ofereci um operador ortogonal T1, então você consegue obter a matriz desse operador T1, e como T1 é um operador ortogonal, essa matriz de T1 é uma matriz ortogonal, ok? Forneço também um operador T2, um operador ortogonal T2. Se T2 é um operador ortogonal, então a matriz de T2 é uma matriz ortogonal. Bom, se eu quiser fazer a composição de T2 com T1, ou seja, obter o operador que é a composta de T2 com T1, né, a matriz desse operador, que eu vou chamar de T3, tá? Então, a matriz desse operador T3, que é a matriz desse operador composto T2 com T1, como que ela é calculada? A gente sabe que a matriz de operador composto T2 com T1 é a matriz de T2 multiplicado pela matriz de T1. Bom, mas a gente já viu que T1 é um operador ortogonal, portanto, sua matriz é ortogonal. Da mesma forma, T2 é um operador ortogonal e sua matriz é ortogonal. Bom, quando eu vou calcular a composição de T2 com T1, eu vou ter que fazer o produto das matrizes de T2 com T1, ou seja, o produto de duas matrizes ortogonais. E essa propriedade diz que o produto de duas matrizes ortogonais é uma matriz ortogonal, ou seja, o resultado desse produto, que vai fornecer a matriz T3, ou seja, a matriz da composta de T2 com T1, é ortogonal. Então, se T1 é ortogonal e T2 é ortogonal, a composta de T2 com T1 também é ortogonal. Essa propriedade é interessante para a gente justamente por isso. Justamente porque, quando a gente aplica composição de transformações lineares na forma matricial, a gente calcula o produto entre as matrizes. E se as duas matrizes envolvidas nesse produto são ortogonais, o resultado também é uma matriz ortogonal. Portanto, o resultado desse produto, que é a matriz composta, da composição desses dois operadores, é ortogonal. Tá? Então, se eu te forneço um operador T1 ortogonal, o operador T2 ortogonal, isso significa que a composta de T2 com T1, ou de T1 com T2 também, é ortogonal também. E é por isso que essa propriedade do número 5 é muito interessante. Eu vou fazer um exemplo aqui para que a gente veja e compreenda melhor o significado disso. Tá bom? Então vamos lá. Para a gente exemplificar, eu coloquei dois operadores simples para a aula não ficar muito extensa. Tá? Então eu vou fornecer o seguinte: o operador T1 de R2 em R2, definido pelo seguinte: T1 de XY é igual a menos Y menos X. E o operador T2, também de R2 em R2, definido por T2 de XY é igual a menos X e Y. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é verificar se esses operadores são ortogonais, se o T1 e o T2 são operadores ortogonais. Como é que eu verifico isso? Vou fazer o seguinte: vou calcular o módulo de T1 de XY. E isso vai me permitir verificar se esse operador T1 de XY é ortogonal. Para calcular esse módulo, basta calcular a raiz quadrada de menos y ao quadrado
mais menos x ao quadrado. O resultado aqui vai ficar raiz quadrada de y ao quadrado mais x ao quadrado. Ou trocando a ordem, né? Raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, que na verdade é igual ao módulo de um vetor de coordenadas x, y. O módulo do vetor de coordenadas x, y é raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então eu mostrei que o módulo da imagem de um vetor x, y é igual ao módulo de um vetor x, y. Isso mostra que T1 é ortogonal. Então, isso daqui já está mostrado. T1 é ortogonal. Para T2, eu vou fazer a mesma coisa. Tá? Se T1 é ortogonal, se eu obtenho a matriz canônica de T1, quem que vai ser a matriz canônica de T1? Em T1 de R2 em R2, a matriz canônica de T1 vai ter na primeira coluna a imagem do vetor 1, 0, e na segunda coluna a imagem do vetor 0, 1. É assim que eu obtenho a matriz canônica de T1. Então, quem que é a imagem do vetor 1, 0? Substituindo x por 1 e y por 0, vai ficar menos 0, que é 0, e menos 1. Então, a primeira coluna é 0, menos 1. E calculando a imagem do vetor 0, 1, substituindo x por 0 e y por 1, vai ficar menos 1, 0 aqui na T1. É isso? Estou calculando T1 de 1, 0 e T1 de 0, 1. Então, a segunda coluna vai ser menos 1, 0. Bom, tendo feito isso, como T1 a gente já viu que é um operador ortogonal, eu nem preciso mostrar que essa matriz de T1 é uma matriz ortogonal. Você pode calcular aí, para mostrar que essa matriz é ortogonal, basta verificar que a transposta dessa matriz de T1 é igual à inversa dessa matriz de T1. Bom, isso vai mostrar que essa matriz é ortogonal. Bom, só para já deixar claro, então, eu vou fazer aqui só para ficar bem didático para vocês. Quem que é a transposta dessa matriz? É a matriz que a gente obtém fazendo linha virar coluna. Então, a primeira linha 0, menos 1 vira a primeira coluna, a segunda linha menos 1, 0 vira a segunda coluna. Quem que é a inversa dessa matriz? O determinante dessa matriz vai ficar menos 1, então vai ser 1 sobre o determinante, que é menos 1, multiplicado pela matriz que eu obtenho, trocando as entradas da diagonal principal e trocando o sinal das entradas da diagonal secundária. Trocando o sinal, vai ficar 1 e 1. Então, 1 sobre menos 1 dá menos 1, multiplicando por essa matriz, menos 1 vezes 0 dá 0, menos 1 vezes 1 dá menos 1, menos 1 vezes 1 dá menos 1, e menos 1 vezes 0 dá 0. Observe que eu obtive a mesma matriz. Ou seja, a transposta é igual à inversa, então essa matriz de T1 é uma matriz ortogonal. Fechou? Então, T1 é uma transformação ortogonal e a matriz de T1, em consequência disso, é uma matriz ortogonal também. Bom, para T2, a mesma coisa. T2 fornecido aqui é um operador ortogonal. Tá? Se eu calcular o módulo de T2 de x, y, eu vou estar calculando a raiz quadrada de menos x ao quadrado mais y ao quadrado. Menos x ao quadrado dá x ao quadrado, então isso fica x ao quadrado mais y ao quadrado, que é a mesma coisa que o módulo de um vetor x, y. Então, o módulo da imagem do vetor x, y é igual ao módulo do vetor x, y. Portanto, esse operador é ortogonal. A matriz canônica desse operador ortogonal, evidentemente, vai ser uma matriz ortogonal. Se o operador é ortogonal, a matriz é ortogonal. Bom, quem vai ser essa matriz aqui? A mesma coisa que a gente fez, a gente, para obter a primeira coluna, tem que calcular a imagem através de T2 do vetor canônico 1, 0, e para obter as entradas da segunda coluna, calcular a imagem através do operador T2 do vetor 0, 1. Substituindo x por 1 e y por 0, vai ficar menos 1, 0. Substituindo x por 0 e y por 1, vai ficar 0, 1. Legal? Essa matriz é ortogonal. Fica fácil mostrar que se eu calcular a transposta dela, a transposta dessa matriz aqui, faço linha virar coluna. Primeira linha vira primeira coluna, segunda linha vira segunda coluna. É isso? E calculando a inversa dessa T2, a gente vai obter o mesmo resultado. Veja,
Ao calcular a inversa, o que eu faço? Quem que é o determinante? Menos 1. Então, 1 sobre o determinante, é assim que se calcula a inversa, de uma matriz de 2 por 2. Troca as entradas da diagonal principal, então fica 1 menos 1, e troca o sinal das entradas da diagonal secundária, então vai ficar menos 0, ou seja, 0, 0, né? Então, multiplicando 1 sobre menos 1, que dá menos 1, por essa matriz, eu obtenho como inversa menos 1, 0, 0, 1. Obtive a mesma matriz, o que mostra que a transposta é igual à inversa, e, portanto, T2 é uma matriz ortogonal. Bom, isso até agora foi só para a gente definir o problema. Mas o que eu quero explicar aqui é que se T1 é ortogonal e T2 é ortogonal, a composição de T2 com T1 também vai ser ortogonal. Como é que eu faço a composta de duas transformações lineares? No caso aqui, de dois operadores lineares. Se eu quiser calcular T2 composta com T1 de xy, né? Já que não é 2, o que eu tenho que fazer? Bom, dá para calcular isso de forma algébrica ou de forma matricial. E aí eu vou calcular das duas maneiras para a gente ver que a gente chega ao mesmo resultado. Tá? Essa composta aqui, T2 composta com T1, na prática é T2 de T1 de xy. Tá? Então vai ficar T2 de quem? Quem que é T1 de xy? Menos y menos x. Então, agora eu preciso calcular a imagem de um vetor do tipo menos y menos x, através do operador T2 que tem essa forma. Como que eu faço isso? Bom, essa daqui, menos y, vai ser a minha abscissa que eu vou chamar de x. E isso daqui que é ordenado, eu vou chamar de y. Então, o que eu vou fazer vai ser o seguinte, na hora de calcular a imagem através de T2 desse vetor, onde eu ver x, eu vou substituir por menos y, onde eu ver y, eu vou substituir por menos x. Tá? Então, veja bem o que vai acontecer. Na fórmula da T2, né, aparece x e y, tá? Só que o meu x é menos y e o meu y é menos x. Então, para aplicar essa fórmula da transformação, onde eu ver x aqui, eu vou substituir por menos y. Então, vai por menos aqui, eu vou repetir, ó, o menos. Aqui tem um x. Onde tem x, eu vou trocar por menos y. Vírgula, aqui tem y. Onde tem y, eu vou trocar por menos x. Então, o resultado ficou o quê? Menos menos y dá y positivo. E aqui, menos x. Então, a composta de T2 com T1 é uma transformação que tem forma y menos x. Se eu chamar essa composta aqui de uma transformação T3, tá? Quem que vai ser a transformação T3 de xy? T3 vai ser uma transformação também de R2 em R2, um operador linear, tal que T3, que corresponde de xy, né? Que corresponde a esse operador, a composta desses dois operadores, vai ser dado por y menos x. Bom, eu poderia ter feito a mesma coisa utilizando a notação matricial. Tá? Como que eu faria utilizando a notação matricial? Para obter a matriz da composta de T2 em T1, basta pegar a matriz de T2 e multiplicar pela matriz de T1. A matriz de T2 eu já tenho, é uma matriz ortogonal, está lá. Matriz de T2 é a matriz 0, menos 1, menos 1, 0. E multiplicar pela matriz de T1. Opa, a matriz de T2 é a matriz menos 1, 0, 0, 1. Multiplicar pela matriz de T1, que é 0, menos 1, menos 1, 0. Ao multiplicar essas matrizes, eu obtenho como resultado o quê? Primeira linha vezes primeira coluna, menos 1 vezes 0, mais 0 vezes menos 1, dá 0. Primeira linha vezes segunda coluna, dá 1 positivo mais 0, dá 1.
Segunda linha vezes primeira coluna, 0 vezes 0 mais 1 vezes menos 1, que dá menos 1. E segunda linha vezes segunda coluna, 0 vezes menos 1 mais 0 vezes 1, que dá 0. Então, eu obtive a matriz da composta dessas transformações. A composta de T2 com T1, que anteriormente eu tinha chamado de T3. Então, eu obtive a matriz desse operador T3. Bom, então, a matriz do operador T3 é a matriz 0 menos 1, 1, 0. Se eu quiser obter a fórmula a partir disso, não é difícil. Tá? T3 de xy vai ficar como? 0x mais 1y, né? 0 é o coeficiente do x, 1 do y. 0x mais 1y, que dá 1y, e menos x mais 0y, que dá menos x. Ou seja, através da matriz, eu consigo obter a fórmula também. Então, de duas formas diferentes, utilizando a notação matricial ou não, eu consigo obter a T3, que é a composta de T2 com T1. Mas o que é interessante para mim é o seguinte: eu posso afirmar para você que essa transformação, esse operador T3, é um operador ortogonal. Por que eu posso afirmar que é um operador ortogonal? Quando eu fui calcular a matriz T3, que é a composta de T2 com T1, eu tive que multiplicar a matriz de T2 pela matriz de T1. Sendo que T2 é uma matriz ortogonal, que vem de um operador ortogonal T2, e T1 também é uma matriz ortogonal, que vem do operador ortogonal T1. Tá? O produto de duas matrizes ortogonais é uma matriz ortogonal. Então, esse resultado forneceu essa matriz, né? Então, essa matriz de T3 é ortogonal porque ela é o produto de duas matrizes ortogonais. E se essa matriz é ortogonal, significa que esse operador é ortogonal também. Resumindo, a composta de dois operadores ortogonais é ortogonal, porque o produto de matrizes ortogonais é ortogonal. Legal? Você poderia mostrar para mim, além disso, que esse operador T3 de XY é ortogonal, ou seja, que esse resultado realmente é verdadeiro. Se você calcular o módulo de T3 de XY, o que você vai ter vai ser a raiz quadrada de y ao quadrado mais menos x ao quadrado. E isso daqui é a mesma coisa que raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, que é o módulo de um vetor xy. Portanto, T3 realmente é ortogonal. E você pode mostrar também que a matriz de T3 é ortogonal, evidentemente. Tá bom? Então, essa propriedade sim foi só para a gente entender isso. Que, dados dois operadores ortogonais, a composição desses dois operadores também é um operador ortogonal, e a justificativa está aqui no produto de duas matrizes ortogonais ser uma matriz ortogonal. Bom? A propriedade número 6 diz: as colunas ou linhas de uma matriz ortogonal são vetores ortogonais. Tá? Então, vou deixar aqui o exemplo da T1 para a gente verificar essa propriedade de número 6. Se você pegar as colunas ou linhas de uma matriz ortogonal, então vamos pegar as colunas, né, para ficar mais fácil. Essa primeira coluna de T1, eu vou chamar de vetor V1. Então, o vetor V1 é o vetor de coordenadas 0, menos 1. Vou pegar a segunda coluna aqui e vou chamar de V2. V2 é o vetor de coordenadas menos 1, 0. Tá? Então, se você pegar as colunas ou as linhas, poderia ter escolhido as linhas também, de uma matriz ortogonal, lembrando que esse operador é ortogonal, essa matriz é ortogonal, já mostrei isso. Então, esses vetores são vetores ortonormais, ou seja, V1 e V2, que eu peguei das colunas de uma matriz ortogonal, ou poderia ter pego das linhas também, são vetores que são ortonormais. O que significa serem ortonormais? Primeiro, os dois vetores são perpendiculares. Então, se você calcular o produto escalar de V1 com V2, o resultado é 0. E isso mostra que eles são ortogonais. Se você fizer 0 vezes menos 1, dá 0. Mais ordenada vezes ordenada, menos 1 vezes 0, dá 0 também. E 0 mais 0 dá 0. O que prova o quê? Que V1 e V2 são ortogonais, já que o produto escalar deles é 0. Então, mostrei que V1 e V2 são ortogonais.
Falta mostrar o que para verificar se eles são ortonormais? Falta mostrar que eles são unitários. Se eu calcular o módulo de V1, o módulo de V1 é raiz quadrada de quem? Abscissa ao quadrado mais ordenado ao quadrado. Abscissa ao quadrado mais ordenado ao quadrado. Isso daqui vai ficar raiz de 1 e raiz de 1 é 1. Então, o vetor V1 é unitário, o vetor V2 da mesma forma. Se eu calcular o módulo de V2, raiz quadrada de menos 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado, isso é raiz de 1, também é 1. Então, eu acabei de mostrar para você que V1 e V2 são vetores ortonormais, ou seja, que um é perpendicular ao outro e que os dois são vetores unitários, ou seja, que tem módulo 1. Então, está aqui a propriedade 6, um exemplo para que vocês entendam. As colunas ou as linhas de uma matriz ortogonal são vetores ortonormais. Bom, então encerramos esse assunto sobre operadores ortogonais. Desejo a todos bons estudos. Não deixem de curtir, comentar e compartilhar os vídeos. Não deixem de se inscrever no canal. Todo esse trabalho é por vocês, é para vocês. Tá bom? Bons estudos a todos. Até a nossa próxima videoaula.